hora que o coração e a mente cansam de esperar. Tem hora que o corpo físico ele cansa de tentar, cansa de lutar. É difícil quando nós tentamos, dando o máximo de nós, mas mesmo assim parecer que nada saiu do lugar. Parece que os problemas não têm mais solução, parece que as portas estão todas fechadas, parece que não há mais nada para você. Parece que por mais que você se esforce, você continua dando voltas em um ciclo sem fim, no meio do deserto, que não te levam a lugar nenhum. As preocupações, elas surgem, e muitas pessoas dizem que não tem mais jeito. Parece que nós pegamos o Waze, mas mesmo assim erramos sempre a rota, repetindo os mesmos erros, os mesmos hábitos ruins. E muitas das vezes, as mesmas ações e falas que não deveriam ser tomadas. E aí a alma clama: Deus, fala comigo, mas fala claro, porque parece que, por mais que a gente tente, a gente não consegue ouvi-lo no meio desse deserto. E de verdade, nós não queremos mais continuar assim, dando passos aleatórios que não nos levam a lugar nenhum. Não podemos mais ficar tomando decisões baseadas na nossa pressa, no medo ou na vontade de agradar os outros, porque isso não nos leva a lugar nenhum. E muitas das vezes até nos gera alguma consequência, mas ela não é positiva, ela só nos sobrecarrega. Queremos direções, queremos paz, queremos caminhar na rota que os céus já escreveram para nós. Não continuar andando, dando voltas num momento de confusão, você entende? Lá em Salmos 25, versículo 4 e versículo 5 diz: Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me, Senhor, as tuas veredas. Guia-me, Senhor, com a verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. E se essa um dia foi a sua oração, a resposta chegou hoje. Deus nunca, nenhum momento deixou de falar com você. Mas o que acontece é que em todo tempo você ficou pedindo sinais a ele, quando na verdade o que ele queria que você vivesse era um tempo de providência, era ações e não apenas momentos de palavras rápidas. O que ele queria era que você voltasse para a palavra e confiasse naquilo que ele um dia disse que faria, porque ele mesmo disse. Mas não, nós ficamos rodeando a promessa só pedindo sinais, e sinais não concluem o milagre, só te transmitem confiança, porém confiança momentânea? Não, isso não provém de Deus. Nós temos que continuar firmes na palavra, entendendo que o sim de Deus é sim e o não é não. Se ele disse sim, por que dúvidas continuam rondando a sua mente e principalmente tomando totalmente a conta do seu coração? Se Deus diz que faria, ele tem o controle de tudo, e você já sabe que ninguém pode te tirar o decreto de Deus. Você está pedindo por uma promessa, buscando por um milagre, e você está na fonte certa, mas continua ignorando as respostas do altar. Deus já disse o que ele falou, então por que desacredita tanto? Se a confiança ela vem por intimidade, será que realmente estamos com a identidade gravada na intimidade que estamos construindo com Deus? Porque se ainda há receios, quer dizer que a confiança está um pouco abalada. Ou seja, o relacionamento também não está no seu ápice. Você pediu clareza para Deus e ele é o seu principal farol. Mas para que você enxergue ele no meio do cenário, você precisa estar conectado nele. Você precisa olhar para aonde vem a tua provisão, aonde vem o teu milagre, para o teu socorro. Não é tempo de parar ou desistir, é tempo de orar. Orar com mais fé, se entregar. Milagres aconteciam em todo tempo antigamente e Deus não mudou. O que mudou foi o nosso posicionamento no altar. Antes, as pessoas oravam mais. Hoje em dia, as pessoas oram porque precisam de milagres e não oram para o dono do milagre, para glorificar o dono do milagre. Isso é muito pouco. Entende? Nós podemos pedir, obviamente, para Deus fazer milagres, mas nós precisamos também nos entregar mais em adoração. Adorar por quem Ele é e não só porque Ele faz. Quando for ler a Bíblia, leia com a expectativa de ouvir Deus falar. E não apenas leia como se fosse um livro qualquer. Afinal, a palavra do Senhor ela tem um grande poder. E quando você medita nela, além de resposta, você refrigera a tua alma e também fortalece ela. E quando Deus te der um direcionamento, por mais que não seja exatamente aquele que você buscava, obedeça. Porque o direcionamento, ele é real. Às vezes Deus fala: eu preciso que você renuncie tal coisa. Mas dói renunciar. Quanto vale o teu milagre? Porque para viver milagres, existem renúncias. Deus, ele não é um dono, literalmente, de uma casa de acumuladores, entende? Então ele precisa que coisas saiam para coisas novas entrar.
O acúmulo não vem de Deus. E estar acumulado de coisas que não te acrescentam em nada só te faz ficar sobrecarregado, cansado, deprimido. Chega de ciclos repetitivos, irmãos. Chega de ficar pedindo por sinais quando Deus já disse que Ele faria. Se Ele disse sim, amém. Se Ele disse não, amém. Ele sabe de tudo. Nós observamos pelos olhos carnais o nosso futuro mediante as nossas circunstâncias, mas o céu tem circunstâncias diferentes e Ele sabe exatamente o que cada coisa determina lá na frente. Nós enxergamos os resultados do agora e Ele enxerga o resultado lá da frente. Chega de andar por emoção, de viver de migalhas, porque às vezes a gente pensa que é melhor desistir do que continuar esperando. Mas desistir não avança projetos, desistir não muda decreto, desistir literalmente só faz você paralisar. Entende? Porque Deus investe tanto em você que lá na frente você vai querer recomeçar de novo. Você já avançou tanto, então continue a nadar. É tempo de romper em fé e não de parar pelo medo. É tempo de fluir e não de se entregar à situação. É tempo de avançar e não de aceitar o que a voz do mundo diz. Afinal, quem te chamou fez o mundo em 7 dias e muito Ele pode fazer por você. Mas o que você precisa é ter calma e literalmente se posicionar. Deus, Ele revela a vontade dEle sobre nós. E nós precisamos pedir para Ele: Senhor, revele a Tua vontade e tire os véus que estão nos nossos olhos. Mostra-nos aonde estamos errando para que possamos ser capacitados todos os dias e ter uma mudança necessária para viver aquilo que o Senhor nos prometeu. Que não seja mais eu, mas seja o Senhor fluindo em mim. Alinha-me contigo em todo, até que o Teu querer prevaleça em mim, até que o meu querer se pareça e esteja alinhado também com o Teu. Hoje foi o tempo de respostas e respostas claras para você. Tempo de direção. E tudo isso porque Ele te ama. Então ouça o que o Espírito diz e seja conduzido com sabedoria e obediência, porque o propósito requer também esse posicionamento.